Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio, estou aqui no nosso estúdio virtual com Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bom, meninas? Tudo bom. Tudo bem, né? Gente, Sim. Antes da gente começar o nosso tema de hoje, eu quero pedir para vocês que nos assistem, não esqueçam de dar um like no nosso programa, de se inscrever no canal da Comunhão Espírita para vocês receberem todos os alertas da nossa casa e nos ajudarem a divulgar mais o nosso conteúdo, né? Nós queremos falar hoje sobre mais um assuntozinho relativo a essa questão da quarentena, da pandemia. A gente tem falado aqui sobre as perdas, as dores desse momento, né, das dificuldades, mas a gente também tem trazido algumas lições que a gente tem aprendido, né? Muita gente tem compartilhado isso aqui conosco, alguns palestrantes, né, alguns convidados, mas a gente trouxe para vocês hoje 5 depoimentos de pessoas, de colegas nossos lá da comunhão, que conseguiram já vislumbrar um aprendizado concreto, um benefício pelo qual elas são gratas, são 5 mulheres, pelas quais elas são gratas, aspectos que elas já perceberam, nossa, estar dentro de casa, estar confinada, estar isolada, me trouxe um ganho que eu já consigo enxergar. Isso, com certeza, a gente consegue levar como um aprendizado para a vida, né? Mas antes eu queria falar com vocês, 2 meninas, Miriam e Thelma. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, antes da gente ouvir as nossas colegas. Qual a importância da gratidão nesses momentos difíceis? Miriam, quer começar? Sim, posso. Se nós voltarmos, né, para o conceito religioso da gratidão, nós vamos encontrar que ser grato significa não ter qualquer linhame de dúvida sobre as coisas que estão acontecendo. Ser grato é estar alegre, porque eu li uma vez num livro Pão Nosso, tão interessante que a alegria nós devemos ter tanto nas coisas que quando nós somos abençoados, ou seja, naquilo que nós desejávamos e realmente se concretizou, mas essa mesma empolgação da alegria deveria ter quando estivermos realizando nossos trabalhos, seja ele qual for, e ainda mais quando nós estivermos testemunhando a nossa fé. Então, esse momento atual é um testemunho da nossa fé. Uma fé vacilante, uma fé frágil, que oscila, mas gratidão é viver ainda nessa oscilação, nos momentos atuais de incerteza, é estar grato, estar alegre, porque no final tudo são oportunidades. É o momento da gente, na gratidão, enxergar a oportunidade quando talvez o mundo nos apresente cinzas, tudo cinza, tudo sem tonalidade, a gente consiga ver uma nesga de luz e botar uma corzinha dizendo que, apesar que tudo passa, né, sabemos que tudo passa, nesse momento que ainda não passou, deixe eu colorir um pouquinho de cinza um mundo em que está sendo pintado e que eu não quero fazer parte desse mundo cinza. Eu penso que gratidão seja se comportar desse jeito. Thelma, eu achei bacana uma fala aqui da Miriam, essa questão da fé, né? A gente sabe que o tempo também ele é importante, a gente tem muitas mensagens a respeito do tempo, né? Dessa construção, dessa ressignificação da dor, conseguir olhar os benefícios que aquele momento difícil estão trazendo, né? Você não acha? Exatamente. E sermos gratos em todos os momentos, sejam momentos difíceis, como momentos assim que nós estamos sendo beneficiados, né? Então, e essa questão de reverter a gratidão, passando por momentos difíceis, é importante, porque até trabalha a nossa resiliência, trabalha a nossa perseverança, a nossa aceitação e, ao mesmo tempo, a nossa luta. Então, essa questão de estar grato em todos os momentos da nossa vida é muito forte, é muito necessário, né? Eu até vou tocar um exemplo que eu vivenciei, que este ano eu passei com minha casa inundada, né? Foi água, eu comecei a viver
estava morando nos escombros mesmo, né? Aquela casa totalmente bagunçada. Mas até antes de vir essa pandemia, a gente entrou em acordo com o condomínio e tudo, e conseguimos arrumar muitas coisas. Então, assim, eu lembro que na época que eu estava morando aqui nos escombros, eu pegava, andava orando na casa inteira, fazendo prece, em todos os cantinhos da casa, agradeço, meu Deus, apesar de estar aqui com tudo bagunçado, mas eu agradeço tudo, me dê força para lutar, entrar num acordo com o condomínio, para tudo dar certo e tudo. Foi uma luta árdua, né, para vencer, mas conseguimos. E tive, assim, a minha prima me hospedou na casa dela por um tempo. Então, eu não deixei de lutar, fui resignada, fui resiliente, e, assim, é um exercício de gratidão, que eu poderia ficar revoltada, um monte de coisa, mas, graças a Deus, tive apoio de vários amigos, do grupo Abel Mendonça, que eu e o Miriam trabalhamos juntos. Então, assim, não foi fácil. A fé balançou também, tudo isso nós passamos, mas sempre sendo grata, até com a fé oscilante. Então, isso eu acho que é importante a gente colocar. Antes da gente chamar aqui o primeiro depoimento, eu queria dizer, né, para quem nos assiste, que ser grato, né, em todos os momentos é um exercício constante e muito difícil. A gente fala assim, né, porque quando a gente comenta, normalmente a gente fala de problemas que nós já enfrentamos, né, que já decorreu um tempo, e aí a gente tem já mais serenidade depois daquilo vivenciado, de observar, nossa, eu consegui, né, exercer a minha paciência, exercitar a minha serenidade, a minha fé, só que a gente oscila mesmo. Então, a gente sabe, tem hora que a gente, meu Deus, mas por quê, né? Eu sou muito assim, que lição, qual é o para quê, né, que a gente fala muito, para que eu estou vivendo isso? E dá um tempo, fica com aquilo com você, porque a resposta vai vir. Não tenha pressa, vai trabalhando um dia atrás do outro, porque num dia você está mal e você, puxa, hoje eu estou mal, hoje está difícil para mim, mas reconhece isso. E aí você, ai meu Deus, mais um dia, e assim a gente vai. Não é fácil, é um exercício. E agora eu queria chamar o primeiro depoimento, que eu acho bem bonito, da Maria Inês Ribeiro. Vamos lá, vamos ouvir a Maria Inês. Eu sou grata a Deus nessa pandemia porque eu sempre vivi sozinha depois que meus filhos casaram, mas agora na pandemia eu tive um verdadeiro reencontro comigo mesma, não só lembrando de passagens da minha vida que eu achava que tinha esquecido, né? Mas agradecendo por todas as oportunidades, o sofrimento e as alegrias. Bom, Miriam, a Maria Inês, ela trata dessa questão do enfrentamento da solidão, né? E ela consegue ser grata por essa situação. E você tem também um depoimento que você passou os primeiros momentos da quarentena sozinha, né? E que não foi fácil para você. Eu queria que você comentasse essa questão da solidão que tanta gente vivencia. Na verdade, porque mesmo que a gente morasse antes, a gente, como eu expliquei uma vez, a gente mora sozinha, mas você tem uma série de atividades fora. Quando não tem atividade, pessoas vêm te visitar, amigos, não é? E aí é como se a gente vivesse só, sem estar só, vamos dizer assim, né? Que uma coisa é estar só, outra coisa é ser solitária, né? Então, o primeiro impacto foi que aquilo que distraía antes, né, de nos olharmos, de estarmos em contato conosco, que é exatamente o que a Maria Inês fala, o reencontro que ela teve com ela mesma, que eu achei super legal da parte dela, é esse caminhar de se permitir, porque senão a gente entra numa negação, que, né, então tenta continuar na distração e vai buscando uma série de coisas, e a gente vai encontrando sim.
Se procurar, encontra distração. Distração de não se olhar. E quando se olha, como você pediu para que eu falasse, né, também, quando me olhei, eu me detive com uma coisa horrível, desculpem, horrível no sentido que foi difícil de lidar, com medo. Não sei de que medo foi esse. Que perda foi essa que eu tive medo? Medo do quê? Gente, ainda estou em processo de descoberta desse medo. Mas ele chegava, e conforme eu ia alimentando, tendo mais medo, e como é que eu alimentava esse medo? Era o medo do novo, de uma doença nova, sem tratamento, sem vacina. E aí eu alimentava o medo sem perceber nas notícias, escutando depoimentos no YouTube, que de vez de me amparar, de fortalecer a minha esperança, fortaleciam o meu medo. Até que deu um estalo, não é por aí. E aí é substituindo, e a gente tem que se auto-perceber, porque se a gente alimenta o medo, se a gente alimenta a solidão, se a gente alimenta a rebeldia, eles vão se tornando maior do que nós mesmos e dominam a gente. Nós perdemos total controle, se posso chamar controle, sobre as nossas emoções e sobre as nossas ações. Então, o que Maria Inês falou do reencontro consigo mesmo é um processo. É um processo, como tudo, lento. Às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente quer correr para a distração que a gente tinha antes, porque não nos forçava a esse reencontro. Às vezes você sente também pena de si mesma, né? Nossa, não tenho ninguém, né? Por que Deus me deixou aqui sozinha nesse momento? Ao invés disso, né, Miriam? Ela se reinventou, ela achou um objetivo, né? E o interessante, sozinha. O interessante, falando por mim, não foi medo, ou não foi a pena, né, de estar assim. Mas o que mais me chamava a atenção era que as minhas paredes de casa não falavam comigo. Entendeu? Então, a grande dificuldade, eu acho que é porque sempre, quando os filhos estavam em casa, minha casa sempre foi uma casa movimentada, cheia de gente falando, e mesmo depois morando sozinha, se não tem ninguém, eu estou em algum momento inventando alguma coisa. E a minha distração era essa, estar sempre com muita gente em volta, sempre adorei isso. E aí, foi, meu Deus, as minhas paredes não falam comigo. Mas é perceber que as paredes não falam, mas existem 1000 mecanismos da gente fazer, porque às vezes a gente espera que o outro faça por nós, ligar, que o outro nos chame por vídeo para a gente ver. Então, às vezes, a gente entra nessa de pena de si mesmo, esse vitimismo que acaba com a gente, esperando que o outro tome um passo daquela dor que é nossa. Então, se as minhas paredes não falavam comigo, eu ligava para a Thelma, ligava para o pessoal do grupo, nossa senhora, achava aquilo maravilhoso. E é essas pequenas centelhas que vão nos dando força para chegar onde Maria Inês chegou, o reencontro consigo mesma. Só para terminar aqui com relação a Maria Inês, nós vamos chamar já o próximo depoimento. O Dia das Mães dela, eu perguntei como foi, porque eu conheço a Maria Inês. Ela passou sozinha em casa, ela se arrumou toda, ela pediu uma comida e ela fez uma videoconferência com o filho, cada um almoçando na sua casa, e ela disse que se arrumou, passou batom, perfume, entendeu? E aí ela fez o Dia das Mães. Olha como é difícil a gente estar longe dos filhos, né? Sozinha em casa. Agora eu vou chamar o segundo depoimento, que é da Maria Helena Tavares. Vamos ouvir. Sim. Sou grata à pandemia pela oportunidade que tive de ficar por algum tempo recolhida na fazenda, junto à natureza, com meus familiares, poder conhecê-los melhor, aproveitar melhor a companhia deles e, sobretudo, também me conhecer. Foram descobertas incríveis, descobertas boas e ruins, mas não fiquei triste, porque com essas descobertas ruins eu também descobri que eu tenho uma grande ferramenta nas mãos para combatê-la, que é o Evangelho de Jesus. Obrigada, pandemia. Thelma, a Maria Helena ela agradece a pandemia pelo recolhimento com a família. Conta para nós o que você achou de interessante nesse sentimento de gratidão dela. Tem muita gente em conflito, hein, com a família. Isso, mas essa questão é bem interessante, porque
veio muito assim o que eu vivenciei, né? Porque eu vivenciei junto com a família. Eu já até coloquei em alguns programas que no início todo mundo trabalhando, eu indo para a comunhão, fazendo minhas atividades e tudo, filho também trabalhando, minha nora, meu filho morando aqui, até o filhinho dele que é o cachorrinho, tudo. Aí acabou que todo mundo ficou aqui em casa 24 horas, né? Então aí você é uma outra convivência, né? Porque você fica direto o tempo todo com todo mundo, e aí você vai se adaptando. Porque uma coisa é trabalho, todo mundo, né, tem a sua rotina, a outra é você conviver o tempo todo, e aí vai existir conflitos, como a Maria Inês abordou aqui, que existe no início vai existir esse conflito. E as pessoas vão ter que trabalhar essa questão de amadurecer. Aquele que tem um pouco mais de conhecimento em relação à convivência tem que começar a administrar isso, que a gente poderia chutar o balde, mas aí segura, bebe água, como diz Chico, né? Então, aí a gente começa a administrar, conviver, quem vai fazer isso, quem vai lavar a louça, quem vai não sei o quê. Então, assim, aí se depara com tudo isso e vai trabalhando a personalidade de cada um, ajustando, e a gente vai administrando da melhor forma possível. E, com isto, a gente vai aprendendo a conviver com os mais próximos, que são quem? Os que moram com a gente, os nossos familiares. O que é bonito eu ter uma boa convivência, dizendo que meu mais próximo é no centro espírita, na igreja, né, onde for, e na minha casa, na primeira situação que eu vou me deparar, eu não vou conseguir conviver, né? Vai existir esse conflito, mas nós temos que trabalhar bem, respeitando cada um, a posição de cada um, exigindo determinados comportamentos e tudo, e a gente vai entrando num grande punheta-corpo, que é convivência familiar, né? Então é isso, É aí um, que a é gente tem que um, ser grato. é um grande amadurecimento, né? Quando a gente tem que se voltar para dentro da nossa casa, acabar com tudo que está para fora, né? E ter que lidar com grandes problemas, às vezes que estão totalmente camuflados, né? Às vezes você vai ter que ver os ensinamentos que você deu para os seus filhos, e você vai ter que se deparar com uma porção de falta de limites, não importa, né? E também a gente está ouvindo falar do aumento da violência doméstica, crianças que estão também sofrendo violência, quer dizer, a convivência no lar, ela é a primeira porta de entrada da doutrina espírita, né? A gente aprende isso, que é dentro da sua casa que você tem que exercitar mais a doutrina espírita, não importa a caridade que você faça lá fora, se dentro da sua casa você está ausente, né? A Letícia Alvetti, que é o nosso terceiro depoimento, ela também fala sobre essa questão da convivência. Vamos ouvir. Quarentena é uma oportunidade de um retiro espiritual em família. É uma oportunidade em que trabalhamos a resiliência, né, os limites, né, a vivência da experiência diária, momento a momento, na hora que está acontecendo, né, vivendo o dia dessa forma também, vivenciando as tarefas juntos. Isso traz muito amadurecimento, bem como o contato com a finitude, porque faz nos questionar essa possibilidade, né? Bom, a Letícia ela também fala que desse amadurecimento, né, dessa questão de como é difícil e como às vezes é importante também você ter pessoas ao lado, né, estar ao lado da família, né? Miriam, você quer falar mais sobre essa questão? Posso. O interessante do depoimento da Letícia que ela fala dessa importância da convivência familiar, mas o que me chama sempre a atenção, me chamou a atenção quando ela falou, é viver dia a dia, um dia de cada vez. Ela coloca isso na fala dela, porque a convivência com o outro nunca é fácil, não é fácil, porque
temos experiências diferentes, temos vivências diferentes, valores às vezes diferentes. Quando não se fala, quando a gente às vezes tem uma fé religiosa, né, também diferente, né, e cria conflitos, mas talvez o grande conflito que nós devemos observar na convivência da família, né, seguindo o pensamento da Letícia, é que quando a gente convive, a gente quer que o outro mude para a nossa forma de enxergar, que o outro absorve os nossos valores, se comporte daquele jeito que é dentro da minha experiência que eu classifiquei na minha crença como correto, como a maneira correta de demonstrar respeito, como a maneira correta de demonstrar amor por mim. E aí o grande conflito é que aquela pessoa muitas vezes não vai corresponder porque a experiência dela foi outra. A maneira dela expressar é outra, é mais seca, é mais fechada, mas nos pequenos detalhes, que às vezes eu não dou valor nos pequenos detalhes, o outro está dizendo aquilo que eu sempre gostaria de ouvir do meu jeito que ele está falando do dele. Então, talvez uma grande gratidão para esse momento, né, com relação à convivência, é o dia a dia, como Letícia falou, observando que eu não tenho que mudar o outro, porque se para mim mudar já é muito difícil, imagine querer que o outro mude para me satisfazer. Então, quando a gente diminui um pouco essa nossa exigência e descobrirmos que nossos valores, que as nossas importâncias, nossa maneira de ser, nossa experiência é importante para nós, né? Que pode acrescentar ao outro, como o outro também me acrescenta, mas ela não é única, na qual eu devo estabelecer um padrão nas minhas relações. É interessante a gente ver que essa construção das boas relações que começa na família, né? Porque é muito fácil, a gente está falando, é muito fácil a gente construir relação com quem não está dentro de casa com você nas piores horas. E quanto mais intimidade a gente tem, mais difícil é. A gente sabe disso. Mas o bacana é a gente exercitar e conseguir observar o exercício, né? Que eu acho que essa quarentena nos possibilitou uma injeção, né, de luz sobre tudo que, de repente, a gente construiu bem, aquilo que precisa ser revisto. Então, o bacana desses depoimentos são como essas pessoas já conseguiram, depois de 3 meses, né, que são 3 meses praticamente dentro de casa, já estamos caminhando para isso, se ainda não. Mas é um aprendizado que vai ficar para sempre. É isso que é bacana, que tem muita gente pensando, daqui a pouco acaba isso, né? Eu volto para a minha vida. Mas se a gente não fizer esse exercício de o que eu aprendi durante esse tempo, você vai voltar para mesmos conflitos, mesmos problemas, e que ganho a gente deu para o nosso espírito? Nenhum. Por isso a gente trouxe esse tema da gratidão, porque a gente sabe que é na gratidão, na ressignificação dos problemas, que o nosso espírito avança. E isso é reforma íntima, né? É o que a gente fala. Quero trazer agora o quinto, né? É o nosso quinto depoimento, e esse eu gostei muito. É o da Adelina. Vamos ouvir da Adelina Maria de Andrade. Vamos ouvir. Boa noite. Meu nome é Adelina e a minha fé nessa pandemia tem me ajudado, tem me sustentado, porque minha filha teve Covid, tá grávida, e eu com certeza peguei, porque nós moramos na mesma casa e aquela história de mãe, né? Sempre, mãe, não quero, então me dá que eu como. E muito próximas, ela é alérgica, espirrava, mas não tivemos sintoma nenhum. E minha mãe, em maio agora, teve um pico de pressão, foi para UTI e já está em casa. E eu tive fé, o que me equilibrou emocionalmente para passar por todas essas dificuldades. Bom, agora, gente, a Adelina, ela teve Covid, né? A filha dela, grávida, teve Covid, a mãe dela foi para UTI. Quer dizer, ela realmente sentiu a questão da pandemia dentro da casa dela. O que a gente pode falar sobre essa questão da fé, nesse caso? Thelma, vamos lá. A Adelina, nossa querida amiga, um beijo. Inclusive,
quando ela a filha dela soube que estava com Covid, ela tinha, ela soube, acho que na segunda ou terça, e na sexta-feira ela estava reunida com várias pessoas do nosso grupo, do Abel Mendonça, que a gente faz o evangelho lá na casa de algumas pessoas, né, Miriam? Você não foi? Mas, inclusive, a maioria das pessoas, eu estava presente também, e a maioria das pessoas eram já tem mais de 70 anos, né? E aí, ela, quando soube, ela ficou num desespero, ligou para um amigo nosso do grupo que é enfermeiro, outras pessoas também, porque como é que ela ia dar notícia para o grupo Abel Mendonça, né? Para que as pessoas se precavessem, falassem, gente, vocês podem estar arriscado também, tudo, né? E aí o nosso amigo Marcelo, que já participou até do nosso programa, acalmou, falou, olha, fala, se alguém sentir algum sintoma, todo mundo vai se precaver, né? Aí ela mandou, botou no grupo postagem, ficou muito assim, abalada, mas todo mundo assim, do grupo mandou mensagem de carinho, de acolhimento, nós que estivemos com ela, e olha, foi o Evangelho no Lar que nós fazemos todo mês, né? Agora que não podemos mais, mas todo mundo faz Evangelho junto, se abraça, e aquela confraternização bem tipicamente brasileira, se beija, né, Miriam? É aquela coisa linda, né? Aí saiu todo mundo, se contaminado ou não, só Deus sabe, né? Isso foi antes, né? Isso com certeza foi antes da quarentena. Assim, o Evangelho foi numa sexta-feira, e ela soube que, primeiro, o pai né, o genro dela estava com Covid no segunda ou terça, olha só. E a filha dela também deu, né, positivo e tudo, e ela ficou super aflita, porque tinha que notificar as pessoas, enfim. Mas eu acho assim que todo mundo está bem cuidado, bem tratado, todo mundo com, né, vitamina C, as coisas todas. Eu acho que ninguém teve nenhum probleminha, né, no grupo Abel Mendonça. A gente ficou se falando, então deu tudo certo. Então, assim, e a Adelina, ela vivenciou isso assim, com muita propriedade, porque é um conflito você dar uma notícia dessa. E também está convivendo com a filha grávida, a mãe que é bem idosa, que nós conhecemos. Então, assim, e a gente teve, né, ela às vezes, olha, ore por mim e tudo, a gente orava e orava pela gente também, para não contaminar. Então foi uma situação bem atípica, mas dentro do contexto que a gente estaria vivendo mesmo, porque faz parte mesmo do nossa problemática aqui, quanto encarnado, porque a gente vai se deparar e conviver com várias situações, não é o primeiro vírus, nem vai ser o último, mas temos que procurar, assim, trabalhar a gratidão, nos conduzindo a nossa estrutura física e espiritual para nos trazer um bem-estar, né? E como a Miriam falou, mesmo com essa fé oscilante ou não, a gente vai conduzindo, sendo tratado. Ela mesma teve esse vírus, mas não foi tão agravada. A filha dela também não. E a mãe dela sequer pegou. E ninguém do grupo mas também. ela foi para UTI. A mãe dela foi para UTI por outra coisa, né? Já sofre de uma doença grave, que é DPOC, a mesma coisa até que meu marido, mas a mãe dela, pela idade avançada, já tem uma coisa grave. Então, assim, aí vem com questões respiratórias e tudo, mas deu tudo certo, assim. Fez exame, tudo, mas não chegou a ser esse vírus. Então, fluiu tudo bem, graças a Deus, e ela tem muita gratidão por ter passado por tudo isso e ter que enfrentar e nos notificar também, né? E as coisas foram conduzidas da melhor forma, né, Miriam? Posso só dar um pitaco no meio do nosso bate-papo?
Claro. Porque eu também conheço a Adelina, mas o que eu acho interessante no depoimento dela, que dá força, quando ela diz que a fé a sustentou e a equilibrou. Veja bem, você ter esse agravamento no seio da sua família, muito próximo, ela não negou que teve medo, ela não negou a preocupação. Sim. Às vezes, bateu o desespero, ela não negou. Né? Então, é para dizer que quando a gente fala que tem fé, não significa que a gente é uma fortaleza, sabe? Isso. Mas que mesmo na fé oscilante, né, Thelma e Ana, ela conseguiu ainda força para acreditar, para ter esperança, porque a fé tem que ser uma veiculadora da esperança. Acreditar que coisas boas vão acontecer. E essa fé da Adelina eu acho impressionante, porque ela é de uma família evangélica. Eu acho interessante porque ela convive com essa fé evangélica, né? Com a manifestação da religiosidade dela na doutrina espírita, mas essa fé vem robusta. Então, significa que a fé não tem bandeira. Você precisa criar a sua fé, né? Então, o da Adelina é aquela coisa que me traz assim, essa força, a força de exercitar a fé, porque a fé não cresce se não tivermos exercício, né? Exato. Meninas, eu pulei um depoimento aqui, é da Esther Maria Curvelo. Era o nosso terceiro depoimento. Vamos colocar ele agora. Aprendi minha vida a dar graças a Deus a tudo que acontece. E nesse momento de pandemia não seria diferente, porque tudo tem aprendizado, né? E eu estou aprendendo a ter mais fé, a cuidar mais de mim e dos outros, né? Estou aprendendo, sentindo mais, vivendo mais, amando mais e vendo Deus em tudo, vendo o quanto Ele é amoroso conosco e o quanto eu amo. Então, a Esther também fala da questão da prática e do exercício da fé. Então, eu achei bacana que a Esther, ela simplesmente consegue nos passar a ideia de que em tudo eu enxergo algo de positivo. Isso significa uma proposta de vida. É mais do que você se colocar numa determinada situação. Eu entendi pelo depoimento dela que ela pratica esse olhar como uma filosofia de vida. E é isso que a doutrina vem nos trazer nos seus fundamentos. Nós estamos muito longe de apenas estarmos com rituais que a gente pode traduzir para a doutrina espírita como vamos assistir a uma palestra ou assistir a uma live, a um programa, né, um ensinamento, vamos ler alguma passagem, vamos lá tomar um passe, fazer um atendimento fraterno, tomar água fluidificada. Não que isso não tenha o seu papel, mas isso não está na base do nosso dia a dia. E isso não faz parte da nossa estrutura psíquica, né? No sentido de como é que eu vou enxergar a minha vida, né? Então, eu acho que essa proposta de, espera lá, eu agradeço, ponto final, não importa o que venha. E a gente sabe que todos nós temos problemas, alguns mais graves, outros nem tanto, só que a gente também tem uma vida que se hoje eu estou bem, amanhã eu não sei. Hoje eu posso estar dando um apoio lá para a Thelma, que está vivenciando os escombros da casa dela, né? Mas amanhã a gente não sabe, né? Uma doença que venha, uma perda muito grande. E a doutrina espírita, com a questão da gratidão como um pilar, né? Ela vem para que a gente tenha sempre esse olhar, ressignificando aquilo que a gente pôde aprender, né, com uma dor, essa é a ressignificação, eu fico na dor, mas eu acho o aprendizado dela, e quando eu acho o aprendizado dela, eu fatalmente eu agradeço a ela, né, porque eu conquistei alguma coisa. Era isso que a gente queria deixar mais, de forma mais patente, assim, para vocês aqui no nosso programa.
Miriam e Thelma, querem comentar mais alguma coisa? A gente já está seguindo para o final. Eu queria, antes da gente finalizar, colocar a palavra para vocês. Eu acho que vocês depois tiram de tudo desse momento todo? Sim. Precisamos aprender a ser gratos. Isso é que eu tiro dos depoimentos das colegas que apareceram aqui e também do que a gente tem vivenciado, né? Precisamos aprender. Exatamente. A gratidão é um exercício permanente em todos os nossos momentos da nossa vida, né? Mas... Se a gente consegue agradecer, a gente vai ser muito mais feliz. Era isso que a gente queria deixar. Vocês que nos assistem, obrigada pela audiência. O Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Estamos também na Rádio Comunhão, que está lá no site da Comunhão Espírita. Temos 40 podcasts no Spotify. Você pode se inscrever no canal da Comunhão, ativar o sininho e receber todas as produções da nossa Casa Espírita. Queremos terminar esse programa deixando para vocês uma mensagem que é a gratidão e o trabalho. É uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Franco, no livro Psicologia da Gratidão. Eu vou ler para vocês, assim a gente vai finalizar. Todo o crescimento pessoal de natureza cultural, moral e espiritual deságua inevitavelmente no sentimento da gratidão, da oferta, da participação no conjunto, tornando-se o indivíduo igualmente útil e valioso. A gratidão individual é uma nota harmônica a contribuir para a sinfonia universal, ampliando-se e tornando-se um sentimento coletivo que proporciona o equilíbrio espiritual da humanidade. Ademais, ninguém consegue vincular-se a um ideal de engrandecimento pessoal e humanitário sem arrastar outros pela emoção do seu exemplo e da sua bondade para as fileiras da sua trajetória. O sentimento da gratidão tem natureza psicológica e de imediato aciona o gatilho, sendo transformada em emoção e sensação orgânica. Quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. É inevitável, portanto, a presença da gratidão no cerne das vidas humanas. Joana de Ângeles não poderia ter fechado melhor todo esse nosso bate-papo da importância da gratidão. Então, Miriam e Thelma, muito obrigada. A todas as que colaboraram com seus depoimentos, nosso obrigada também. E a vocês que nos assistiram, permaneçam conosco. Obrigada e até a próxima semana. Obrigada.